Nos dias em que os juízes governavam Israel, quando a fé do povo oscilava como chama exposta ao vento, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, uma história silenciosa começou a ser escrita longe dos campos de batalha e dos grandes feitos militares. Não havia exércitos, não havia muralhas caindo, não havia trombetas. Havia fome, perda, escolhas difíceis e um mistério divino se movendo nas sombras. Assim começa a história de Ruth. Uma história pequena aos olhos humanos, mas gigantesca no propósito de Deus. Na terra de Belém, cujo nome significa Casa do Pão, a escassez tomou lugar. A fome espalhou-se pelos campos e o chão fértil tornou-se árido. Elimeleque, um homem comum, decidiu deixar sua terra com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Eles atravessaram fronteiras e chegaram a Moabe, uma terra estrangeira marcada por antigas rivalidades com Israel. Aquela decisão, aparentemente prática, carregava consequências invisíveis. Em Moabe, Elimeleque morreu. O silêncio da perda caiu sobre Noemi. Seus filhos cresceram, casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por um tempo, a vida seguiu seu curso, mas a tragédia não terminou ali. Um a um, os filhos de Noemi também morreram. Em uma terra que não era sua, Noemi ficou sozinha com 2 noras, sem marido, sem filhos, sem proteção. 3 viúvas, ligadas apenas pela dor. O coração de Noemi endureceu com o sofrimento. Quando soube que o Senhor havia visitado seu povo em Belém e que havia pão novamente na terra, decidiu voltar. Não havia mais nada que aprendesse a Moabe. Era tempo de partir. No caminho, ela tentou convencer suas noras a retornarem para suas famílias, para seus deuses, para suas vidas antigas. Não havia obrigação alguma que as mantivesse ali. Orfa chorou, abraçou Noemi e voltou. Era uma escolha compreensível, mas Ruth permaneceu. E ali, naquela estrada poeirenta entre Moabe e Belém, algo eterno foi declarado. Ruth pronunciou palavras que atravessariam séculos, não como poesia romântica, mas como um pacto profundo de fidelidade. Disse que não deixaria Noemi, que iria aonde ela fosse, que o povo de Noemi seria seu povo, e o Deus de Noemi seria o seu Deus. Onde Noemi morresse, ali Ruth também morreria. Naquele momento, Ruth não estava apenas escolhendo acompanhar uma sogra. Estava abandonando sua terra, sua cultura, seus deuses e qualquer segurança futura. Ela escolheu o desconhecido. Escolheu o Deus que ainda conhecia pouco. Escolheu a fidelidade, mesmo sem promessa visível de recompensa. O mistério de Deus começou a se mover exatamente ali, no meio de uma decisão silenciosa e radical. Quando chegaram a Belém, a cidade murmurou. As mulheres reconheceram Noemi, mas ela já não se via da mesma forma. Pediu que não a chamassem mais de Noemi, que significa agradável, mas de Mara, amarga, pois dizia que o Todo-Poderoso havia tornado sua vida amarga. Noemi enxergava apenas perda. Não percebia que ao seu lado caminhava uma resposta. Ruth, agora estrangeira em Israel, tomou uma atitude humilde. Pediu permissão para ir aos campos recolher espigas deixadas para trás pelos ceifeiros, um direito concedido aos pobres pela lei de Deus. Ela não exigiu nada. Apenas trabalhou. O texto diz que por acaso ela entrou justamente no campo de Boaz. Mas não havia acaso. O mistério divino raramente se anuncia. Ele se revela. Boaz era parente de Elimeleque, um homem respeitado, justo e temente a Deus. Quando chegou ao campo e viu aquela mulher trabalhando com dedicação, perguntou quem ela era. Ao ouvir sua história, algo despertou em seu coração. Ele sabia quem Ruth era, conhecia sua fidelidade a Noemi, seu abandono da própria terra, sua coragem silenciosa. Boaz ordenou que a tratassem com bondade. Permitiu que colhesse entre os feixes, ofereceu água, proteção e alimento. Ruth, surpresa, perguntou por que recebia tamanho favor, sendo estrangeira.
Boaz respondeu que tudo o que ela havia feito por Noemi havia sido contado e que o Senhor a recompensaria. O que Ruth não sabia era que Deus já estava começando a responder. Dia após dia, Ruth voltou ao mesmo campo. Trabalhou até o fim da colheita da cevada e do trigo. O tempo passou e a provisão veio. Noemi começou a perceber que algo maior estava acontecendo. Seus olhos, antes cheios de amargura, começaram a enxergar possibilidades. Ela lembrou-se da lei do resgatador, um parente próximo que poderia restaurar a herança da família. Noemi orientou Ruth com cuidado. Naquela noite decisiva, Ruth foi até a eira onde Boaz dormia. Não foi um ato impulsivo, mas um gesto carregado de significado cultural e espiritual. Ao se colocar aos pés de Boaz, Ruth estava pedindo cobertura, redenção, restauração. Ela não exigiu nada, apenas se ofereceu dentro da vontade de Deus. Boaz acordou surpreso, mas honrado. Reconheceu a virtude de Ruth. Ela poderia ter buscado homens mais jovens, mas escolheu agir com honra. Boaz, porém, revelou um detalhe misterioso. Havia outro resgatador mais próximo. Ele não poderia agir sem respeitar a ordem estabelecida. O desfecho ainda não estava definido. Naquele momento, tudo parecia novamente suspenso. Ruth voltou para casa antes do amanhecer, carregando consigo provisão e esperança. Noemi, agora confiante, disse para ela esperar. Disse que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse a questão naquele mesmo dia. Na porta da cidade, Boaz reuniu as testemunhas. Apresentou o caso ao outro resgatador. Quando este soube que, ao resgatar a terra, também deveria tomar Ruth por esposa, recuou. Temia comprometer sua própria herança. Assim, o direito passou para Boaz. Diante de todos, Boaz declarou que resgatava a herança de Elimeleque e tomava Ruth como esposa. A estrangeira tornou-se parte do povo. A viúva tornou-se noiva. A história de perda começou a ser reescrita. As mulheres da cidade celebraram com Noemi, dizendo que o Senhor não a havia deixado sem resgatador. Ruth deu à luz um filho, Óbede. Noemi tomou a criança nos braços e seu vazio foi preenchido. A linhagem continuou. Obede gerou Jessé e Jessé gerou Davi. O mistério se aprofundava. Daquela história simples surgiria um rei. E gerações depois, da mesma linhagem viria o Messias. Ruth nunca soube tudo o que sua fidelidade silenciosa estava construindo. Ela não viu reis, não ouviu profecias futuras. Apenas escolheu amar, servir e permanecer fiel quando seria mais fácil partir. E foi exatamente ali que o propósito de Deus se manifestou. A história de Ruth revela que Deus trabalha nos detalhes, nas decisões que ninguém aplaude, nos caminhos que parecem pequenos. O mistério não está em grandes milagres visíveis, mas em um Deus que transforma perdas em sementes de redenção. Ruth nos lembra que fidelidade nunca é desperdiçada, que o propósito de Deus pode estar escondido em escolhas simples, que Ele escreve histórias eternas com pessoas comuns. E assim, em meio a um tempo de caos espiritual, uma mulher estrangeira tornou-se parte do plano eterno de Deus. Porque quando alguém escolhe permanecer fiel, mesmo sem entender tudo, o céu se move em silêncio e o propósito se cumpre. Se inscreva no canal e para receber as notificações.